4 da manhã, a lua percebeu uma coisa diferente. Ela ficou atenta a todos os detalhes da cidade. Estava tudo apagado até que uma luz apareceu no meio da cidade. Aí ela pensou: será que esse humano está acordado ainda? Ela começou a ver o sol, pois estava quase 5 da manhã. Já que ela estava prestes a sumir, perguntou ao sol: Sol, por que esse ser humano está acordado tão cedo? O sol respondeu: Lua, esse humano acorda para trabalhar cedo ou estudar. É por isso ele acordou cedo neste dia. Muito obrigado, Sol, disse a Lua. A Lua foi dormir enquanto o Sol trabalhava. Ela acordando cedo para observar a rotina dos humanos que acordam bem na despedida da sua noite. Ela estava prestes a O Sol estava prestes a aparecer e a Lua esperando ele para sair. Ele estava demorando muito, já eram 6 da manhã e ele não apareceu. A Lua estranhou e foi ver o lado do Sol para chamar ele. Ele estava dormindo. A Lua ficou brava e gritou: Sol, acorda, já está na hora de aparecer. Quer dizer que você está atrasado. Sol disse: Desculpa, Lua, vou me arrumar e botar meu óculos escuro e já vou. Vai logo, Sol, a Lua falou. O Sol foi, a Lua saiu da cidade e foi dormir. Pronto. A ideia, muito legal a ideia, Puerta, sensacional a ideia da Lua aí, querer acordar o sol, querer ver o que está acontecendo ali na madrugada, sensacional a ideia. Depois da Júlia, agora a gente tem o Heitor, vai lá, Heitor. Tá bom. O mundo de cabeças para baixo. Em uma noite, o menino Greg estava sentado ouvindo a sua avó contar uma história. O mundo de cabeça para baixo. Dizem que se você bater 3 vezes na parede e ligar e desligar 2 vezes o computador e falar o alfabeto, o mundo vira de cabeça para baixo. Depois de 2 horas, o menino ficou sonhando a noite inteira com o mundo de cabeças para baixo. O sonho começou assim: vou fazer o que a vovó falou. Quando ele fez isso, teve frio na barriga, e todos os objetos estavam de cabeça para baixo. O menino falou: catapirambolas, e ele foi andando e viu um armário caindo. Quando o armário caiu, ele escorregou e quebrou a porta. E viu sua revistinha mangá ter sido comida pelo seu cachorro. E foi aproximando do armário quando de repente, sua avó jogou um copo de água. Esse foi o sonho. Que legal, meu, muito legal, muito bem criativo, Heitor. Parabéns aí. Rafael, vou pedir para você não ficar ligando o áudio, por favor, tá, Rafael? Ficou bem bacana, Heitor. Puertas, fica tranquilo que a sua leitura não veio travada, foi bem de boa, bem tranquilas, tá, Puertas? Vai lá, Joaquim Farias. Ele não está na aula agora. Então vai Eu lá. tô sim. Tá lá, que você não tá com a câmera ligada, já vai, Caporalete, calma aí que você é o próximo, fica tranquilo. Vai lá, Farias, abre a câmera aí se der pra ler a história, ou se não vai assim mesmo. Eu posso ir com a câmera desligada, que tá meio ruim assim? Pode ser, pode ser. Só deixa eu vir aqui, que tá meio perdido. Aqui a folha. Deu. Cordel. Não julgue o livro pela capa. Faço esse cordel para falar que é errado ver alguém e julgar. Isso é muito feio. Agora eu faço meu cordel com muita felicidade. Tem gente que fala que eu não lavo a mão. E tem gente que fala que eu não faço rima com paixão. E que pareço um anão. Não julgue que isso é ruim. Do fundo do meu coração.
Ô, Joaquim, a ideia nem era fazer um cordel, mas que legal que você fez. Muito legal que você teve a ideia aí de fazer um cordel. Por que você pensou em fazer um cordel em vez de escrever uma história, Joaquim? Tá gostando da ideia dos cordéis? Eu sou boa em fazer poesia. Ah, gostei. É muito legal mesmo. Essa é uma brincadeira com as palavras mesmo, né? A gente ficar encontrando palavras que rimem, dá um trabalhão, mas legal que você teve essa atitude aí de fazer um cordel. Valeu, Farias. Antes do Joaquim Caporaletti, é você, Isabel. Beleza. 1, 2, 3 e ação. Memórias. Um belo dia eu tive a ideia de escrever memórias e acontecimentos da minha vida. E já que estamos usando computadores mais do que nunca, resolvi treinar minha escrita tecnológica, vamos dizer assim. Foi muito bom para mim. Escrevi sobre filmes que gostei, lembranças engraçadas principalmente, músicas, brincadeiras, de tudo. Vou contar das aulas da escola que eu escrevi. Eu acho que as nossas aulas são basicamente feitas de preguiça e bagunça. Tipo, às vezes, tem umas coisas que fazem parte das primeiras 5 coisas que aprendemos. Aí a pessoa pergunta, o que significa aquilo? Ou pior, a professora acaba de dizer, a história é livre. E aí a pessoa pergunta, qual é o tema da história? Mas eu gosto da minha escola. Agora eu vou te contar da vez que percebi que tinha perdido a melhor borracha do mundo. Naquele dia eu estava na aula e disse, cadê aquela minha borracha lapiseira? Aí fui perguntar para os meus pais o que eu tinha feito com a borracha. E eles disseram que eu tinha perdido ela na escola. Aí eu surtei. É porque aquela borracha ela não era só muito boa. Ela tinha uma história por trás. Aquela borracha, o meu avô tinha me dado e me disse olho no olho, Isabel, não leve essa borracha para a escola. Ela é muito boa para perder. E adivinha, eu levei para a escola e perdi. Bom, eu tenho outra borracha agora. Eu escrevi mais, mas acho que iam gostar mais dessas histórias. Mas mesmo assim, essas histórias estão cheias de simplificações. E como diz Eduardo Bueno, se você quiser realmente saber, vai ter que ler. Sensacional a história aí, Isabel. Muito legal. Luísa, essa história foi feita na sua vida mesmo? Aham. Borracha. É aquela borracha lá, aquela preta, né? Isabel, você perdeu a borracha lendária. Joaquim Caporaletti, depois você, tá, Rafael? Vai lá, Joaquim. Prof. Calma aí. Só um segundo, Joaquim. Ô, Felipe, seu áudio, Felipe. Fala, Joaquim. Assim, antes de fazer essa história, é porque eu fiz a história, mas antes de fazer a história, eu tava vendo meme sobre o Rio de Janeiro. Eu fiz tipo uma história Rio de Janeiro, entende? Quando falavam que tinha muito ladrão ali, entende? Fechou, legal. Assim. Legal. Tá. O desespero. Eu estava na rua com meus amigos quando vimos 2 caras em uma moto. É só para avisar, estamos no Rio de Janeiro. E os caras estranhos começaram a nos seguir. Eu e meus amigos saímos correndo e eu pensei, o que eles querem de nós, da gente? Foi quando eu falei para meus amigos e eu paramos de correr e paramos de correr. Paramos para conversar e eu achando que a gente estava tendo um papo bom. E foi quando eles tiraram uma arma. Eu não pensei em nada, mas tá. Uma arma do bolso. Daí eu pensei, putz, deu ruim. Mas o que eu falei? Corre, negada. E eu vi que a amiga da minha mãe passou de carro e eu e meus amigos entramos no carro dela e fomos para minha casa. E trancamos tudo. Os 2 caras em uma moto
entraram que nem o... Pronto. Essa que nem o FBI tem um meme que o FBI quebrou a porta e entrou, tá? Beleza. Nem o FBI, sem dó. Já que a gente estava na minha casa, a gente pulou a janela e foi quando percebi que a arma era uma airsoft, era minha mãe e meu pai me zoando. Eu fiquei com vontade, Joaquim. Primeiro, eu achei bem interessante você, dos memes, ter criado a história, né? Que nem o Felipe comentou que ele viu o suco de abacaxi, criou uma história. Eu achei bem interessante você ter criado a história a partir dos memes do Rio e te levar para a cidade do Rio de Janeiro com o perigo do Rio de Janeiro, fugindo de criminosos, uma aventura, né? E depois, enfim, ter essa reviravolta que era somente os seus pais com a arma airsoft. Foi bem criativo e fiquei com vontade de, enquanto você contava a história... Bernardo, seu áudio, Bernardo. Ô, Rafael, o áudio, Rafael. Eu fiquei com vontade, Joaquim, de, enquanto você contava a sua história, eu ver os memes que te inspiraram, sabe? E aparecendo os memes assim. Bem legal, Joaquim. Parabéns aí. O que você quer falar, Bernardo? Não, eu também meio que inspirei o nome do meu personagem meio que uma garrafa. Legal, legal. Ô, Rafa, o que você quer falar, Rafa? Eu conheço esse meme do FBI da... É isso aí. Eu também queria falar um textão chamado Minha História, né? Agora você vai ler a sua história, né, Rafa? Aproveita aí para ler, vai lá. Só uma coisa. Você disse que o tema é livre. Então, depois não me diga que você não avisou. Tudo bem. Uma vez, em um universo paralelo, eu sempre confundo essa palavra, desculpe. Um dragão é um castor. Até que... Ô, Rafa, só rapidinho, Rafa. Tenta colocar a câmera de um jeito que a gente consiga te ver lendo, porque facilita você não ver uma cabeça assim enquanto tá lendo, sabe? Tipo, deixa a gente ver você, que aí facilita pra gente te ouvir, te entender melhor. Vai lá, nesse universo paralelo, o que estava acontecendo? Tim, espirrou o castor. Oh, não, você deve estar com coronga 19. Vamos ao hospital. Chegando no hospital, olá, eu sou a doutora Barbuda. A doutora... Desculpe. Doutora Barbuda. Eu acho que eu vou conseguir ler a história. Desculpa. Doutora Barbuda. Ô, Rafa, deu um ataque de riso aí, deixa quieto, Rafa, deixa quieto, deixa quieto. Pode desligar o áudio aí, depois a gente vê um jeito. Manda a história para mim, manda no meu e-mail aí. Se você vai dar ataque de riso, não vai dar pra gente entender nada da história, né? Então deixa quieto, a gente vê essa história num outro momento. Não esquece de mandar para mim no meu e-mail, tá, Rafa? Manda a história aí do Coronga 19 aí, do Dr. Barba Louca aí. Manda no meu e-mail, por favor. Quer tentar mais uma vez, Rafa? Você acha que você consegue se concentrar? Ok. Doutora Barboseira, o que vocês querem? Olá, eu sou o dragão e esse é o castor. Suspeitamos que ele está doente de amor. Procurei remédio, mas não tinha cura. Não é nada disso. Apenas suspeito que ele está com coronga 19. Ele sentiu um dos sintomas? Não. Então ele não vai morrer. Viva! Agora vamos para casa. Chegando lá, que bom que você não está com coronga 19. Ele tira a cabeça de dentro do pote de mingau. Castor? Enfim. Beleza, Rafa. Tive um pouco de dificuldade de entender por causa do áudio, tá um pouco ruidoso. Manda para mim a sua história, por favor, Rafichas. Manda para mim lá no meu e-mail, por favor, para conseguir ler ela melhor, tá bom, Rafa? Bem. Obrigado aí. Ô, Caio, você tá com a sua história aí, Caio?
O áudio do Caio não funciona. Mas me falaram que o áudio dele funciona na aula de educação física. Às vezes não, acho, porque às vezes ele fala, às vezes não. Sim, funciona na aula de educação física, prof. Funciona na aula de educação física. Funciona. O professor Funciona de educação física que ele... Ô Caio, manda pra mim, tá? A sua história hoje. Bia, manda a sua história hoje. Dani, Gabriel, Miguel, Moisés, o Rafael e o Thales. Eu gostaria que essa história fosse pra mim hoje, tá bom? A Dani não apresentou? A Dani na hora não apresentou porque o áudio dela não deu conta lá. É uma menina, a menina no parque, ela apresentou depois, né? No final da aula, não foi isso? Não, ela não quis responder. Não, ela não fez. Daí ela, Ela foi o seguinte, Clara, ela começou a apresentar, ela ia improvisar uma história, mas aí ela não conseguiu improvisar e desistiu no meio do caminho. Mas ela estava apresentando no improviso, contando uma história sem ler, mas aí ela não conseguiu inventar e parou na hora. Beleza. Gente, vamos lá, planejamento para hoje. Semana que vem a gente tem aí 15 minutos de aula, 18 minutos de aula, tá? Semana que vem a gente vai fazer uma prova, então, do livro que eu mandei para vocês, certo? Do capítulo da semana passada. E vou fazer também uma avaliação do 2 capítulos em uma prova só, tá? Então vai ser esse capítulo que já foi semana passada e, além desse, será esse aqui também, o Campo de Jogo da Rainha. Então será o capítulo 7 e o capítulo 8, que a gente vai fazer uma prova ali no Google Forms. Eu vou aproveitar hoje e vou fazer a leitura desse capítulo com vocês. Eu gostaria que vocês lessem, beleza? Então eu vou aí chamar um por um, todos vão ler, fiquem tranquilos, não precisa ficar preocupado. Vai ser um parágrafo por pessoa. Obviamente que quando tem diálogo, eu vou deixar a pessoa falar um pouquinho mais. Beleza? Então, vamos começar aqui. Quem é que tá com Mamumi? Quem é Mamumi aqui? Pode começar a leitura aí, Mamumi. Vai lá. Tá bom. Na entrada do jardim havia uma bela roseira, cheia de rosas brancas. 3 jardineiros se espalhavam em pintar de vermelho. Se empenhavam em pintar de vermelho. Alice achou isso muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando estava bem perto, pôde ouvir o que diziam. Cuidado. Boa, deu. Caio, pelo que eu entendi, o Caio não tem o áudio, né? O Alexandre Schmidt, quem é? A Letícia? Sim, prof. Vai lá, Lê. Qual é a parte porque eu me perdi? Cuidado, daí aí do nada o som dela travou. É isso aí, cuidado aí, 5. Começa nessa parte. Tá. Cuidado aí, 5. Não fique respingando tinta em mim. Não tive culpa. O 7 bateu no cotovelo. Respondeu irritado. O 7 levantou a cabeça e disse: muito bonito, 5. Sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você não falar nada, disse o 5. Ontem mesmo ouvi a rainha dizendo que você merecia ter a cabeça cortada. Vai lá, Felipe. Valeu, Lê. Onde é que a gente está mesmo? Aqui, a cabeça cortada. Por quê? Por quê? Perguntou que tinha falado primeiro. Você não tem nada a ver com isso, 2, disse o 7. Tem a ver sim, disse o 5. Eu vou contar. Foi porque o 7 levou para a cozinheira batatas de tulipa, em lugar de cebolas. O 7 deixou cair o pincel e começou a dizer: bem, de todas as injustiças. Quando seu olhar percebeu que Alice os observava, calou-se. Que imediato os outros olharam de volta e quando a viram
curvaram-se numa saudação. Gente, é assim, na verdade é assim. Na verdade, quando ele estava falando bem de todas as injustiças, quando o seu olhar percebeu ali que Alice os observava. Calou-se de imediato. Os outros olharam em volta e, quando a viram, curvaram-se numa saudação. Só você juntou, não sei se está pequeno para vocês lerem, eu estou imaginando que vocês estão com a folha aí. Eu vou aumentar um pouco aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem aí o texto. O prof, meu livro tá lá na casa do meu avô, se eu não me engano. Tudo bem, tá projetado aqui. Eu tô com o livro e daí eu tentei ler e me... Tudo bem, tranquilo, Felipe, de boa. Vai lá, Clara, continua. Calma aí. Vai. Por favor, podem me dizer? Perguntou ela, tímida. Por que estão pintando as rosas? Os 5 e os 7 não disseram nada, mas olharam para os dois. O 2 começou a falar baixinho. Bem, senhorita, a verdade é que esse deveria ser uma roseira vermelha. E nós, por engano, plantamos uma roseira branca. Se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças, sabe? Então, estamos fazendo o que podemos antes que ela chegue para... Vai lá, Arthur, você. Onde que a gente estava mesmo? Aqui, ó, nesse momento, o 5, olha o mouse aqui, ó. Nesse momento, o 5, que o tempo todo olhava apreensivo para um lado e o outro do jardim, gritou: "A rainha! A rainha!" Imediatamente, os 3 jardineiros se jogaram ao chão, com o cara para baixo. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice ficou ansiosa para ver a rainha. Pode abaixar um pouco mais? Já tá bom, valeu. Vai lá, okay. Caporalete. Só um segundo, que eu decidi mais. Aqui, ó. Posso ler, prof? Por favor. Primeiro vieram 10 soldados carregando bastões, como os das cartas do naipe de paus. Todos eles tinham a mesma forma dos 3 jardineiros, a de cartas de baralho, com a mão e os pés cantos. Depois vieram 10 cortesãos. Calma aí, Joaquim, ó. Todo mundo tinha o formato de cartas de baralho com mãos e pés nos cantos. Ah, tá. Então são cartas que têm mãos e pés nas pontas da carta. Vai lá. Nos cantos. Depois vieram 10 cortesães enfeitados com losangos, como nas cartas do naipe de ouros. Marchavam de 2 em 2 com os soldados. Então foi a vez das crianças reais. Eram 10, surgiram enfeitadas com corações, alegres e saltitantes, em duplas e de mãos dadas. Vai lá, tá bom. Vai lá, B, você. Duplas e de mãos dadas. Depois desfilaram os convidados, reis e rainhas, na maior parte, e entre eles Alice reconheceu o Coelho Branco. Falava nervoso, ria de tudo e passou por ela sem olhar. Em seguida, veio o valete de copas. Carregava a coroa do rei numa almofada de veludo vermelho, bem vivo. E, finalmente, encerrando o cortejo, vinha um rei e a rainha de copas. Beleza. Agora é a Marina. Tá. Alice ficou em dúvida se devia deitar com a cara no chão como os jardineiros, mas não lembrava de ter alguma vez
de ter alguma vez ouvido essa regra quando se travava de cortejo real. Tá bom, Marina, o áudio, como tá um pouquinho ruim, eu vou passar para outra pessoa, tá, Marina? Vai lá, Heitor. Pronto, agora não vai ficar mais. Então continua aí, Marina, vai lá, lê mais um. Tá. E além disso, pensou qual o sentido de fazer um cortejo. Se todo mundo ficava deitado com a cabeça no chão e não puder ver nada. Então ficou como estava e esperou. vai lá agora você, Heitor. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e ficaram olhando. A rainha perguntou com dureza: Quem é essa? O valete de copas apenas se curvou e sorriu em resposta. Idiota, disse a rainha, erguendo a cabeça impaciente. Voltou-se para Alice. Qual é o seu nome, criança? Meu nome é Alice, às ordens de Vossa Majestade. Disse muito educada, mas para si mesma completou. Ora, são apenas um baralho de cartas, não preciso ter medo deles. Boa, Isabel. Peraí. E quem são eles? Perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros, deitados perto da roseira. Como estavam de costas e o desenho da parte de trás das cartas do baralho é sempre igual, ela não podia dizer se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice surpresa, com sua própria coragem. Não tenho nada a ver com isso. Deus. A rainha ficou vermelha de raiva. Deus. Agora a rainha ficou vermelha de raiva. Vai lá, Joaquim Farias. Peraí. A gente estava na rainha, ficou vermelha de raiva, Isso, né? ficou vermelha porque a Alice respondeu para ela. Ela nunca Sim, imaginou tá. alguém respondendo. Vai lá. A rainha ficou vermelha de raiva. Encarou-a como uma fera e Fera, como uma fera. Uma feira e começou a gritar. Cortem a cabeça dela! Cortem-a! Bobagem, disse Alice, falando alto e decidida. A rainha calou. O rei pôs as mãos sobre o braço de sua real esposa e disse suavemente: Reflita, querida. Ela é só uma criança. Deus, Joaquim. Tá bom, Joaquim. Vai lá, Miguel. Vai lá, Gabriel. Você, Gabriel. A rainha, ainda furiosa, afastou-se e ordenou ao valete de vir esses 3. O valete, com cuidado, desvirou com o pé os 3 jardineiros levantem. Subentende a ordem da rainha. De imediato, os 3 jardineiros deram um pulo e começaram a se curvar, em referências ao rei, à rainha, às crianças reais e a todo mundo. Tá bom, valeu, Parem. Gabriel. Tá bom, Gabriel. Vai lá, Puertas. Eu me perdi. Parem com isso, vão me deixar tonta, gritou a rainha. Lá embaixo, ó, aqui, ó. Ó o mouse aqui, ó. Parem com isso, vão me deixar tonta, gritou a rainha. Virou-se para a roseira e perguntou: O que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar Nossa Majestade, disse os 2, ajoelhados-se muito humildes. Estavam tentando. Continua. A rainha, que já tinha
examinado a roseira, disse: Estou vendo, cortem a cabeça deles. Tá bom, vai lá, Silva. Dito. Ju Silva, você. Estou vendo, cortem a cabeça deles. Olha aqui em cima aqui, Ju Silva. Rafael, você. Vai lá, Rafael. Onde está? Aqui em cima, olha onde estava a setinha aqui em cima. Ó. Estou vendo, cortem a cabeça deles. Ah, tá. Muito obrigada, professor. Estou vendo. Cortem a cabeça deles. Eu cortei e fui em frente, deixando para trás 3 soldados com missão de executar os infelizes jardineiros, que correram de esconderijo e buscando proteção. Vocês não serão decapitados, e xerife escondia os 3 num grande arco de vapores. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo e, como não encontraram, calmamente seguiram o cortejo. Valeu, Rafael. Vai lá, Pedro. As cabeças já foram cortadas, gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis Vossa Majestade. Gritaram os soldados. Muito bem, muito bem, joga. Não sei o que é isso, prof. É um jogo. Croquet. Ah, tá. Perguntou a rainha. Os soldados calaram e ficaram olhando para Alice, porque era evidente que a perguntou era para ela. Sim, gritou Alice. Vem então, rugiu a rainha. Tá bom, Pedro. Vai lá, Pietra. Ok. Alice foi junto. Ok. Alice foi junto imaginando o que ainda poderia acontecer. É um belo dia, não. Uma voz tímida perto dela. Era o coelho branco, que olhava ansioso para o rosto de Alice. Muito bonito, ela concordou com. Onde está a duquesa? Psyu, não fale nisso, sussurrou o coelho. Medroso coelho olhou para os lados, ficou na ponta dos pés, aproximou a boca do ouvido da Alice e cochichou. Tá bom já, tá bom. Queridos, rapidinho, olhem para mim aí. Eu gostaria, só deixa eu acender a luz. Eu sei que a aula já acabou, mas eu gostaria de que ficassem aqui comigo na aula deixa eu ver se o Caio tá na aula ainda ou saiu? O Caio saiu já, né? Sim. Então, gente, só rapidinho. Ó, eu gostaria que ficasse na aula, o resto dos alunos podem ir, bom fim de semana, tá? Mas eu gostaria que ficasse comigo a Júlia Puertas, o Gabriel, a Marina, os 2 Joaquins e o Pedro, tá bom? O resto da turma pode ir, mas ó, Júlia... Tchau. Júlia Puertas, Gabriel, Marina, Joaquim... Eu pedir se Gabriel quis dizer eu, o Rafa? Porque eu tô falando você também, o Gabriel e o Rafael. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, gente. Pedro, Joaquim, Marina, Gabriel, Júlia Puertas, Moisés, eu não tem como falar nada do Moisés, nem do Miguel, eles não leem, então não tem como saber. Vai lá, Felipe. Tchau, Felipe. Prof, é pra eu ir embora? Isso, Ou não, é pra ficar você fica, Joaquim, Vai lá, ô, Arthur. Pode sair, Arthur. Felipe, pode sair, Felipe.
Remove da aula. Eu vou remover, só um segundo. Falta só o Craft Games aqui. Oh, meu Deus do céu. Coisa chata isso. Só deixa eu perguntar o antes dele sair. Rapidinho, Rafa. Vamos priorizar aqui. Deixa eu ver se tá faltando alguém. Rafa. Moisés. Provavelmente Moisés nem tá assistindo a aula, só tá aqui com a câmera ligada. Não dá para eu saber, né? Deixa eu remover também. Querido, desliga o áudio aí, Rafael, rapidão. Ok. Ó, chamei vocês porque, de alguma maneira, de formas diferentes, né? Cada um num ponto diferente, a leitura em voz alta tem algumas deficiências. Isso não significa que você não tem uma boa interpretação de texto. Isso não tem nada a ver com interpretação de texto, tá? Pode ser, muitos de vocês, na hora de fazer uma avaliação, estão com notas excelentes. Eu estou falando no sentido de saber fazer a respirada certa na hora de uma vírgula, saber respirar na hora do ponto, a própria entonação da voz, também saber projetar melhor a sua voz, mas o principal aqui foi o ponto, eu não sei se vocês não estão conseguindo enxergar direito o texto aí na tela de vocês, mas de alguma maneira, ou foi o principal aqui, o principal ponto da leitura de vocês, foi as pausas na hora, vírgula ou ponto. Isso, para a hora de entender o que você está lendo, fica difícil. Eu sei que tem um nervosismo, ter que ler na frente da turma, tudo mais, existe esse nervosismo na hora da leitura, só que vocês já se conhecem e eu tenho que pontuar essa questão para vocês. Ficou aí perceptível que na leitura de agora, a questão da pontuação, da pausa na hora da pontuação, vocês precisam. A dica que eu dou para vocês é vocês lerem mais vezes em voz alta, gravarem vocês lendo, assistirem vídeos de vocês lendo para conseguir melhorar isso. Então essa é a minha dica. Eu sei que dá um trabalho isso, gente. É preguiça, não é um trabalho, não é uma coisa, vou fazer uma brincadeira fazer isso. Não, é cansativo, vai dar preguiça de fazer, mas se vocês quiserem melhorar essa leitura de vocês, vocês vão precisar pegar um texto, ler em voz alta e se assistir. Assistam vocês lendo algum texto e percebam a questão da pontuação, da vírgula, etc. Pode falar, Pedrão. 3 coisas. É que, tipo assim, eu tava com vergonha, mas quando eu leio, tipo, pro meu irmão, que eu sempre leio, eu nunca travo. Tipo, é bem de vez em quando que eu travo. E também eu não tava conseguindo muito ler direito, porque tava escuro. De boa, Pedrão, por isso que eu falei, eu acredito que muitos não conseguiram, de fato, desenvolver pela questão do texto não estar bem visto aqui na tela, e é de boa, Pedrão, legal. Fala aí, Rafael. Prof, tipo a mesma questão do Pedro, mas na verdade é a mesma questão que você falou. Eu não consegui ver muito bem onde estavam os pontos. Mas eu, quando leio um livro, no gibi, eu consigo dar a pausinha bem. Legal, que bom que vocês estão conseguindo ler bem, legal. Aqui, a minha impressão aqui, eu imagino, como o Pedro disse, às vezes dá uma vergonha de ler na frente da turma, mas legal é que vocês estão identificando isso daí. Fala, Marina. Eu realmente percebi que eu tô lendo um pouco mal, porque eu tô mais acostumada a ler em voz, tipo, no pensamento, assim. No pensamento, sim, é um treino mesmo. Eu leio bem melhor no pensamento. Isso de fato pode acontecer, Marina. Eu tenho certeza que isso acontece, de às vezes no pensamento você conseguir identificar as vírgulas, o ponto, quem fala o quê. Mas não sei se vocês separaram, teve uma hora, acho que foi o Felipe. Uma hora o Felipe leu um negócio que ele passou direto, sem a pontuação, dava um outro sentido para o texto. Eu percebi ali que foi a questão. O Felipe era até um que eu podia ter parado também, agora que eu lembrei, podia ter parado ele para também estar aqui com a gente, ouvindo essas questões que a gente está conversando agora.
Eu vi que o texto estava pequeno, aí eu aumentei, e aí, enfim, eu imaginei que ia estar melhor. Mas eu creio que isso acontece mesmo, tá, Marina? Às vezes na leitura, na mente, fica mais fácil. Fala, Joaquim, o que você quer comentar, Joaquim? Ô, prof, 3 coisas também. Assim, no pensamento eu leio, tipo, bem rápido, eu leio que nem um foguete. E 1 minuto eu já terminei uns 3 parágrafos. Legal. Outra coisa. Eu tô lendo no livro aqui, só que eu não enxergo, tipo, minha visão não é muito boa, só que eu não preciso de óculos. Uhum. E, ô, prof, no finalzinho da aula, se alguém tivesse aqui ou você, poderia te mostrar o troço da Alice nos Países Maravilhas que o... Olha, mostra aqui pra gente, a gente vai ter o privilégio, já projeta aí pra gente aí, Joaquim. Projeta aí, fala aí, Marina. Eu posso mostrar um livro que é muito legal pra... Pode, mostra aí. Eu vou pegar. Ô, Joaquim, eu tô pensando bem, Joaquim. Já foi, que ia ser uma coisa interessante pra turma toda ver isso daí, meu. Mas tudo bem, já mostra, acho que segunda-feira com mais gente na turma fica legal. Olha que legal, é o livro original, né, Joaquim? Olha que louco, meu. Mostra aí a foto dentro do livro. Olha que irado, velho. É o livro original do cara, meu. A pessoa tá até com uma luvinha. Olha lá, gente. O pessoal tá com uma luva pra mexer no livro pra não estragar o livro, meu. Caralho, o desenho dele. Eu já conheci esse desenho. É a Alice que ele imaginou. Sensacional. Muito legal, Joaquim. É uma coisa que a gente tem que mostrar pra turma toda, meu. Muito legal. Joaquim, ele é tipo de você mesmo? Você foi no museu e tal? Acho que foi a tia dele, né, Joaquim? É da amiga da minha mãe, prof. Legal. Sensacional. Muito louco. Ainda tem um áudio aqui que ela explica algumas coisas que ela estuda bastante. Tá aqui, olha. Eu vou pedir, não, mas Joaquim, eu vou pedir para você mostrar isso para a turma toda, Joaquim, porque a gente está agora só em 9 alunos, aqui na verdade 8, para você fazer isso numa próxima aula com todo mundo. Pode ser? Pode. Legal. Ô, Marina, o que é que você ia mostrar para a gente, Marina? Vou